Sejam bem-vindos ao canal Matemática sob Medida. Nessa aula de hoje estudaremos os polinômios. Galerinha, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre os polinômios. Essa primeira aula é uma aula teórica e tem por objetivo apresentar a definição de polinômios, as identidades, polinômio identicamente nulo e polinômios idênticos. Vamos falar das operações que envolvem polinômios, adição, subtração, multiplicação, e apresentaremos dois dispositivos para divisão entre polinômios: o método das chaves e o dispositivo de Briot-Ruffini. Vamos começar? Pessoal, polinômios são expressões algébricas escritas em função da variável x, agora com duas restrições. Prestem atenção às restrições. Os expoentes de x devem ser números naturais. Então, só é admissível como expoente de x números como 0, 1, 2, 3, 4. Então, para ser considerado um polinômio, os expoentes da variável x são números naturais. E os coeficientes, esses números que multiplicam a minha variável, são chamados de coeficientes. Eles podem ser números reais ou complexos. Polinômios são geralmente representados pelas letras P, Q, R, S. Então, esse aqui é o polinômio P de x, esse outro é o polinômio Q de x, e define-se como grau de um polinômio ao maior expoente associado a x, desde que o coeficiente não seja nulo. Por exemplo, esse polinômio P aqui é um polinômio do terceiro grau. Por quê? Porque o maior expoente associado a x com coeficiente não nulo, coeficiente diferente de zero, é o 3. Já esse polinômio Q é um polinômio do quinto grau, porque o maior expoente associado a x aqui, com coeficiente diferente de zero, é o 5. Então, o que é um polinômio? Uma expressão algébrica escrita em função da variável x com as seguintes restrições. Os expoentes de x devem ser números naturais e os coeficientes de x devem ser números reais ou complexos. Então, de uma forma geral, nós temos P de x igual a x elevado a n, mais bx elevado a n menos 1, mais reticências, onde A, B, C, R, S, esses termos que multiplicam a variável, eles são chamados coeficientes do polinômio. X é a minha variável e N é o grau do polinômio. Lembrando que o grau é o maior expoente associado a x, desde que o seu coeficiente seja diferente de zero, porque senão esse termo desapareceria. Seja o polinômio do segundo grau, P de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Qual o valor numérico desse polinômio para x igual a 6? Quem é P de 6? É só substituir na minha expressão original x por 6. Vamos lá? 6 ao quadrado menos 5 vezes 6 mais 6. 6 ao quadrado, 36. Menos 30 dá 6, mais 6, 12. P de 6 é 12. Então, esse polinômio P de x transforma x igual a 6 em y igual a 12. Atenção para esses dois valores aqui, que foram escolhidos propositadamente. Quanto vale P de 2? Vai ser 2 ao quadrado
menos 5 vezes 2 mais 6. 2 ao quadrado, 4. Menos 10 dá menos 6. Mais 6, 0. Note que ao substituir x por 2, eu anulei o polinômio. O polinômio assumiu o valor 0. Vamos ver o que acontece com p de 3? 3 ao quadrado, menos 5 vezes 3, mais 6. 3 ao quadrado, 9. Mais 6, 15. Menos 15, 0. Ao substituir x por 3, eu também anulei o polinômio. Esses valores não foram escolhidos por acaso. Eu escolhi propositadamente por saber que eles anulariam o polinômio, para poder introduzir um novo conceito. Os valores de x que anulam o polinômio, isso é, que tornam o valor numérico do polinômio igual a 0, eles são chamados de raízes ou zeros de um polinômio. Então, atenção. Se o exercício disser que 2 é raiz ou zero do polinômio, isso significa que ao substituir x por 2, o polinômio assume o valor 0. Então, raízes ou zeros de um polinômio são os valores de x que anulam o polinômio, isto é, que tornam o polinômio igual a 0. Então, raízes ou zeros de um polinômio são os valores de x que anulam o polinômio. Ô, Márcio, se você tivesse me dado esse polinômio p de x e tivesse pedido as raízes, se você quisesse saber quais são os valores de x que anulam esse polinômio, como é que eu faria? Era só igualar o polinômio a 0. Se você igualar x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0 e resolver por Bhaskara, você vai encontrar como soluções o 2 e o 3. Então, 2 e 3 são raízes ou zeros do polinômio. Raiz ou zero de um polinômio corresponde aos valores de x que tornam o polinômio igual a 0. Pessoal, depois de apresentar a definição de polinômio, o conceito de raízes ou zeros de um polinômio e mostrar como é que se dá o cálculo do valor numérico de um polinômio, vamos falar um pouco sobre as identidades. Quando é que um polinômio é identicamente nulo? Qual é a condição para que dois polinômios sejam idênticos? Vamos nessa, então. Um polinômio é idêntico a 0 quando todos os coeficientes de x e termo independente forem iguais a 0. Um polinômio é dito identicamente nulo se todos os coeficientes de x e termo independente forem iguais a 0. Então, ele é um polinômio da forma 0x elevado a n mais 0x elevado a n menos 1. Então, atenção. O que é que significa dizer, guarde isso, que um polinômio é identicamente nulo, todos os coeficientes de x são iguais a 0. O que é que isso significa? Que o valor numérico desse polinômio é 0, qualquer que seja o x. Qualquer x que você puser aqui, o polinômio vai assumir o valor 0. Então, dizer que um polinômio é identicamente nulo é dizer que ele é igual a 0 para qualquer que seja x. Isso só acontece se todos os coeficientes de x forem iguais a 0. Uma outra condição de identidade. Quando é que dois polinômios são ditos idênticos? A identidade, pessoal, é representada por 3 barras paralelas. Ó, essas 3 barras aqui significa que o polinômio 1 é idêntico ao polinômio 2. Vocês vejam que eu fiz um jogo de cores exatamente para enfatizar o que eu vou dizer agora. O que são polinômios idênticos? Nós diremos que dois polinômios são idênticos se, tendo o mesmo grau, os coeficientes dos termos semelhantes
possuem o mesmo valor. Observe, polinômio de grau 3, polinômio de grau 3. Qual é a condição para que eles sejam idênticos? O coeficiente de x ao cubo A tem que ser igual ao coeficiente de x ao cubo, 2. Então, A igual a 2. O coeficiente de x ao quadrado B deve ser igual ao coeficiente de x ao quadrado, 5. O coeficiente de xc, Márcio, no outro membro não tem x. Toda vez que faltar um termo, que fique claro que o coeficiente desse termo é 0. Então, C é. Tem termo em x no segundo membro? Não. O coeficiente é 0, para que ele desapareça. Termo independente D igual a menos 3. Então, quando é que dois polinômios de mesmo grau são idênticos? Quando os coeficientes dos termos semelhantes possuírem o mesmo valor. Mas se faltar algum termo, significa que o coeficiente desse termo é 0. Galera, vamos apresentar agora as operações que envolvem os polinômios. Num primeiro momento, vamos falar da adição, da subtração e da multiplicação, que são operações relativamente simples. Depois disso, eu vou apresentar a vocês dois mecanismos usados para dividir polinômios: o método das chaves e o dispositivo de Briot-Ruffini. Comecemos pela adição e subtração. Adição e subtração. Primeiro, você só pode somar ou subtrair termos de mesmo grau. Então, suponha que eu queira somar o polinômio P com o polinômio Q. 3x ao cubo com 2x ao cubo dá 5x ao cubo. 2x ao quadrado. Aqui não tem ninguém. Então, 2x ao quadrado mais 0 dá 2x ao quadrado. Menos 3x mais menos 5x dá menos 8x. 2 mais 6, 8. Então, adição ou subtração apenas para termos de mesmo grau. Então, quem seria o polinômio P menos Q? 3x ao cubo menos 2x ao cubo dá x ao cubo. 2x ao quadrado menos 0 dá 2x ao quadrado. Menos 3x, menos com menos dá mais 5x. Menos 3x mais 5x dá 2x. 2 menos 6, menos 4. Então, adição ou subtração apenas de termos de mesmo grau. Márcio, e a multiplicação? Você vai multiplicar como se fossem binômios normais, usando a propriedade distributiva. Quer ver? X ao quadrado vezes x ao cubo dá x à quinta. X ao quadrado vezes 4x ao quadrado dá 4x à quarta. 3x vezes x ao cubo dá 3x à quarta. 3x vezes 4x ao quadrado dá 12x ao cubo. Agrupe agora termos de mesmo grau. Você vai ficar com x à quinta, mais 7x à quarta, mais 12x à terceira. Pronto. Adição, subtração e multiplicação são operações relativamente simples. Galerinha, vamos agora aprender a dividir polinômios pelo método das chaves. Vamos lá? Numa divisão envolvendo polinômios, nós temos a participação de 4 elementos. São eles: dividendo, que é o nosso P de x, divisor, o nosso D de x, quociente, o nosso Q de x, e resto, o nosso R de x. A primeira pergunta que se faz é a seguinte: qual a relação entre esses 4 elementos? Qual a relação entre dividendo, divisor, quociente e resto? Pessoal, é aquela mesma relação verificada entre naturais. O dividendo é o produto do divisor pelo quociente mais o resto. Então, dividendo é divisor
vezes quociente mais resto. Segundo, Márcio, o que define o término de uma divisão? Quando é que uma divisão entre polinômios estará encerrada? A divisão entre polinômios estará encerrada quando o grau do resto, quando o grau do resto for menor que o grau do divisor. E, por fim, o que é que significa dizer que uma divisão entre polinômios é exata? Uma divisão é exata, pessoal, quando o resto é identicamente nulo. Atenção para isso. O que é que significa dizer que o resto é um polinômio identicamente nulo? Que ele vale zero para qualquer valor de x. E isto só ocorrerá se todos os coeficientes de x e termo independente forem iguais a zero. Atenção para este detalhe. Então, quando é que uma divisão é dita exata? Quando o resto é um polinômio identicamente nulo, isto é, quando o resto vale zero, qualquer que seja o x. E isto só ocorrerá se os coeficientes de x e termo independente forem iguais a zero. Vamos lá? Divisão de polinômios, método das chaves. Qual o resultado da divisão do polinômio x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 3x menos 2 pelo polinômio x ao quadrado mais x mais 2? Veja bem, para dividir polinômios, o processo será sempre o seguinte. Você deve pegar o termo de maior grau do dividendo e dividir pelo termo de maior grau do divisor. Faça isso mentalmente. X ao cubo dividido por x ao quadrado dá o quê? X. Você vai colocá-lo aqui. Então, divida o termo de maior grau do dividendo pelo termo de maior grau do divisor. X ao cubo dividido por x ao quadrado dá o quê? X. Agora, olha o que você vai fazer. Você vai pegar esse x e multiplicar por todos esses fatores. Só que ao trazer o resultado para cá, você vai trazer com um sinal contrário. Então, atenção. X vezes x ao quadrado dá o quê? X ao cubo. Troque o sinal. Menos x ao cubo. X vezes x dá o quê? X ao quadrado. Troque o sinal. Menos x ao quadrado. X vezes 2 dá o quê? 2x. Troque o sinal. Menos 2x. Note que ao somar agora essas duas parcelas, o termo de maior grau vai desaparecer. É por isso que você trocou o sinal. X ao cubo mais x ao cubo cancela, menos 2x ao quadrado. Menos x ao quadrado dá menos 3. X ao quadrado. 3x menos 2x dá mais x. Desce o menos 2. Repita o processo novamente. Você vai dividir o termo de maior grau do dividendo pelo termo de maior grau do divisor. Então, menos 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá o quê? Menos 3. Agora, pegue esse menos 3 e, como antes, multiplique por todo mundo. Lembrando que, ao trazer para o segundo membro, você vai trocar o sinal. Então, continue olhando. Menos 3 vezes x ao quadrado, menos 3x ao quadrado. Troque o sinal. Mais 3x ao quadrado. Menos 3 vezes x. Menos 3x. Troque o sinal. Mais 3x. Menos 3 vezes 2. Menos 6. Troque o sinal. Mais 6. Note
que ao somar os termos de mesmo grau, ó, o termo de maior grau sempre desaparece. Sobrou o quê? 1x mais 3x. 4x, 6 menos 2 dá mais 4. Márcio, o que determina o fim da divisão? Quando o grau do resto for menor que o grau do divisor. Note que o grau do divisor é 2, o grau do resto é 1. Divisão encerrada. Então, nesta divisão, este elemento aqui, ó, ele é chamado de dividendo. Este elemento aqui, ó, é chamado de divisor. Este aqui é o quociente. E o que sobrou é o que nós denominamos resto. Vou sair da frente para fixar a imagem, fazer mais um exemplo. Atenção. Pessoal, eu disse a vocês que uma divisão entre polinômios é exata quando o resto é um polinômio identicamente nulo. Isto é, quando o resto vale zero, qualquer que seja o x. Isso significa o quê? O polinômio só será identicamente nulo se todos os coeficientes de x e termo independente forem iguais a zero. Agora, galera, para um pouquinho para que vocês observem como é que isso pode ser abordado em processos seletivos. O cara vai chegar para você e vai dizer assim: se x ao cubo menos 3x ao quadrado mais mx mais n é divisível por x ao quadrado menos 2x mais 1, calcule os valores de mn. Dizer que este primeiro polinômio é divisível pelo segundo é equivalente a dizer que o resto é identicamente nulo. Aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai introduzir incógnitas auxiliares e vai perguntar a vocês quanto é que valem essas incógnitas. E você só conseguirá identificá-las usando o fato de que o resto é um polinômio identicamente nulo. Esse é um exercício um pouquinho mais difícil, então eu queria muita atenção de vocês agora. Muita concentração na resolução desse problema. Olha para cá, sem desviar o foco. X ao cubo menos 3x ao quadrado mais mx mais n. Ele está afirmando que esse polinômio é divisível por x ao quadrado menos 2x mais 1. Você vai prosseguir como se fosse uma divisão qualquer. Divida o termo de maior grau do dividendo pelo termo de maior grau do divisor. X ao cubo dividido por x ao quadrado dá x. X vezes x ao quadrado, x ao cubo. Não esqueça de trocar o sinal. Menos x ao cubo. X vezes menos 2x ao quadrado, vezes menos 2x, perdão, dá menos 2x ao quadrado. Troca o sinal, mais 2x ao quadrado. X vezes 1 dá x. Troque o sinal, menos x. Eu vou escrever o coeficiente para você enxergar. Ao somar os termos de mesmo grau, ó, x ao cubo menos x ao cubo cancela, menos 3x ao quadrado mais 2x ao quadrado dá menos x ao quadrado. Olha o que acontece aqui. Como você não sabe qual o valor de m, ó, eu vou botar x em evidência. Botando x em evidência, mx por x dá m, menos x por x dá menos 1. Desça o n mais n. Continue. Você vai dividir o termo de maior grau do dividendo pelo termo de maior grau do divisor. Menos x ao quadrado
dividido por x ao quadrado dá menos 1. Menos 1 vezes x ao quadrado, menos x ao quadrado. Troque o sinal. Mais x ao quadrado. Menos 1 vezes menos 2x dá mais 2x. Troque o sinal. Menos 2x. Menos 1 vezes 1, menos 1. Troque o sinal. Mais 1. Ao somar termos de mesmo grau, o termo em x ao quadrado desaparece. Observe que você continua sem saber quem é m, então continue colocando x em evidência. M menos 1 menos 2 vai dar m menos 3. M menos 3 vezes x mais n mais 1. Veja, galera, que a divisão está encerrada, porque o suposto grau do resto aqui seria 1. Vocês vão ver depois que é 0. O suposto grau do resto aqui é 1, só que o divisor tem grau 2. Márcio, e agora? Agora é o pulo do gato do exercício. Atenção! O exercício não diz que o polinômio era divisível. Qual é a condição para o polinômio ser divisível? O resto tem que ser um polinômio que identicamente nulo. Então, o resto é idêntico a 0. E isto só ocorre quando todos os coeficientes de x e termo independente forem iguais a 0. Então, para que o resto seja identicamente nulo, o coeficiente de x, m menos 3, e o termo independente, n mais 1, ambos têm que ser iguais a 0. Então, m menos 3 é igual a 0. Portanto, m é igual a 3. N mais 1 é igual a 0. Portanto, n é igual a menos 1. Então, a única condição para que esses polinômios sejam divisíveis é que o resto seja identicamente nulo. Isto é, o coeficiente de x, m menos 3, e o termo independente, n mais 1, eles devem ser iguais a 0. Vou sair da frente um pouquinho para fixar a imagem. Divisão de um polinômio p de x qualquer por uma expressão do primeiro grau. É o chamado método de Briot-Ruffini. Primeiro, pessoal, atento à restrição. O método de Briot-Ruffini só é aplicável se o divisor for um polinômio do primeiro grau. Agora, sendo um polinômio do primeiro grau, veja como é fácil efetuar a divisão. Olha bem, você vai traçar uma reta horizontal e uma reta vertical. Nesta primeira posição aqui, pessoal, olhem, não se preocupe que eu vou fazer 2 exemplos e depois disso ainda vou mostrar mais um no PowerPoint. Então, quem nunca viu o método, não precisa se preocupar, porque você vai internalizar ele fácil. Olha para mim. Nesta primeira posição, você vai colocar a raiz do divisor. Raiz é o número que anula o divisor. Iguale esse divisor a 0. X menos 1 igual a 0. Portanto, a raiz do divisor é 1. Então, nessa primeira posição, você coloca a raiz do divisor. X igual a 1. No restante da primeira linha, você vai colocar os coeficientes do dividendo em ordem decrescente de grau. Então, veja, coeficiente de x à quarta, 1. Coeficiente de x à terceira, 2. Coeficiente de x ao quadrado, menos 3. Coeficiente de x, 5. Termo independente, menos 1. Então, preste atenção. Nesta primeira posição da linha, raiz do divisor, que é obtida como igualando-se o divisor a 0.
No restante da primeira linha, você vai colocar os coeficientes do dividendo em ordem decrescente de grau. Mas se faltar algum termo, o coeficiente será 0. Então, veja, coeficiente de x à quarta, 1. Coeficiente de x à terceira, 2. Coeficiente de x à segunda, menos 3. Coeficiente de x, 5. Termo independente, 1. O primeiro coeficiente, você sempre vai descer. Então, desça o primeiro coeficiente. Agora, atenção! Você vai multiplicar a raiz vezes o primeiro coeficiente e vai somar com o termo que vem a seguir. Não é difícil. Olha para mim. 1 vezes 1, 1. Some com esse. 1 mais 2, 3. Faça a mesma coisa. Pegue a raiz, multiplique pelo segundo coeficiente. 1 vezes 3, 3. Some com o termo a seguir. 3 menos 3, 0. Pegue a raiz, multiplique pelo próximo fator. 1 vezes 0, 0. Some com o termo que vem a seguir. 0 mais 5, 5. Multiplique a raiz pelo próximo fator. 1 vezes 5, 5. Some com o termo que vem a seguir. 5 menos 1, 4. Agora, olha que bacana. Esse último número obtido, ele é o resto da divisão. E os demais serão os coeficientes do quociente. Agora, olha a dica. O quociente terá sempre grau, uma unidade a menos que o divisor. Se o divisor tem grau 4, o quociente vai ter grau 3. Estes são os coeficientes do quociente. Então, 1x a terceira, próximo, mais 3x a segunda, próximo, mais 0x a primeira, próximo, mais 5. E o resto da divisão será sempre um número. Márcio, por que um número? Porque o que permite o fim da divisão não é o grau do resto ser menor que o grau do divisor? Agora veja, se o divisor já tem grau 1, o resto tem que ser um polinômio de grau menor que 1, um termo independente de x como um número. Então, vou sair da frente para fixar a imagem. Vamos fazer mais um no quadro. Vou começar a complicar um pouquinho mais, só para estimular vocês. Eu vou criar logo aqui, pessoal, duas dificuldades, para que a gente possa trabalhar com ambas. Vamos lá, exemplo 2 do método de Ruffini. Qual o quociente e qual o resto da divisão do polinômio x à quarta mais 2x ao quadrado menos 3x mais 1 por 2x menos 6? Atenção! Eu disse que o método de Ruffini ele é sempre aplicável se o divisor for um polinômio do primeiro grau. Mas observe que aqui o coeficiente de x era 1. Márcio, e se o coeficiente de x for diferente de 1? Por exemplo, se o divisor for um polinômio do tipo 2x menos 6, preste atenção, porque a primeira parte vai ser igual, ele só vai ter uma diferença no finalzinho. Então, atenção, caso
o coeficiente de x seja diferente de 1, o início é o mesmo. Você vai pegar aqui, ó, reta vertical, reta horizontal. Nessa primeira posição, mesma coisa, raiz do divisor. Como é que eu obtenho a raiz do divisor? Igualando ele a zero. 2x menos 6 igual a zero. 2x igual a 6. X é igual a 3. Então, nessa primeira posição, raiz do divisor 3. Agora eu quero atenção que eu fiz isso de propósito. Muito aluno cai nessa pegadinha. No restante da linha, eu vou colocar os coeficientes do dividendo em ordem decrescente de grau. Agora, cuidado! Se faltar algum termo, o coeficiente é zero. Então, olha para cá. Coeficiente de x à quarta, 1. Coeficiente de x à terceira, é o próximo. Não tem. Como não tem x à terceira, coeficiente zero. Coeficiente de x ao quadrado, 2. Coeficiente de x, menos 3. Termo independente, 1. Então, veja. Aqui eu pus duas diferenças. Primeiro, se o coeficiente do divisor não for 1, a princípio você vai proceder normalmente. Encontre a raiz do divisor. Meu x igual a 3. Na primeira linha, coeficientes do dividendo em ordem decrescente de grau. Se faltar algum termo, o coeficiente vale zero. Então, ó, coeficiente de x à quarta, 1. O próximo é x à terceira. Não tem. Então, zero. Coeficiente de x ao quadrado, 2. Coeficiente de x, menos 3. Termo independente, 1. O que é que você faz sempre com o primeiro coeficiente? Desce. O primeiro coeficiente sempre desce. Agora, multiplique a raiz pelo coeficiente e some com o termo seguinte. 3 vezes 1, 3. Mais 0, 3. Multiplique a raiz pelo coeficiente e some com o termo seguinte. 3 vezes 3, 9. Mais 2, 11. Multiplique a raiz pelo coeficiente e some com o termo seguinte. 3 vezes 11, 33. Menos 3, dá 30. Multiplique a raiz pelo coeficiente e some com o termo seguinte. 3 vezes 30, 90. Mais 1, 91. Esse último número obtido sempre é o resto. E os demais serão os coeficientes do quociente. Olha a diferença agora. Atenção. Lembre-se que o quociente terá grau uma unidade a menos que o divisor. Se o divisor tem grau 4, o quociente vai ter grau o quê? 3. Então, olha os coeficientes. 1, x à terceira, mais 3, x à segunda, mais 11x mais 30. Márcio, não estou vendo a diferença. Ela vai aparecer agora. Este coeficiente de x, que estava multiplicando o x no divisor, ele passará a dividir cada parcela do quociente. Ó, qual era o termo que multiplicava x aqui? 2. Ele vai dividir cada parcela do quociente. Essa é a única diferença. Então, se o coeficiente de x for um número diferente de 1, você procede normalmente, o resto não muda, ó, o resto é o próprio 91, mas o quociente terá todos os seus resultados divididos por este fator. Vou sair da frente para fixar a imagem.
eu vou apresentar a vocês agora um dos teoremas mais importantes de polinômios, chamado Teorema do Resto. E o Teorema do Resto nos diz o seguinte, atenção, Teorema do Resto. Se na divisão de um polinômio p de x por uma expressão do primeiro grau, o seu único objetivo for obter o resto, não será necessário efetuar a divisão. Você pode obtê-lo diretamente através de P de A, onde este A é a raiz do divisor. Vamos repetir? O que é que o Teorema do Resto nos diz? Vamos lá. Se na divisão de um polinômio p de x por uma expressão do primeiro grau da forma x menos a, se o seu único objetivo for obter o resto desta divisão, não será necessário efetuá-la. O resto dessa divisão é igual a P de A, onde A é a raiz do divisor. Para mostrar isso a vocês de forma prática, observe esse exemplo. Ao dividir o polinômio p de x, 3x ao cubo, menos 2x ao quadrado mais 1, por x menos 2, o resto deu quanto? 17. Se eu tivesse lhe pedido apenas esse resto, não seria necessário efetuar essa divisão. Esse resto seria obtido através do valor de P de A, onde A é a raiz do divisor. Qual é a raiz do divisor aqui? 2. Calcule o valor de P de 2 e veja o que acontece. Vamos lá? Substitua no meu polinômio original aqui, x por 2. 3 vezes 2 ao cubo, menos 2 vezes 2 ao quadrado, mais 1. Observem. 2 ao cubo, 8. Vezes 3, 24. 2 ao quadrado, 4. Vezes menos 2, menos 8. 24 menos 8 dá 16. Mais 1, 17. Olha para cá, olha para cá. O que é que o Teorema do Resto nos diz? Se na divisão de um polinômio p de x por uma expressão do primeiro grau, o seu único objetivo for obter o resto, não será necessário efetuar a divisão. É só calcular o valor do polinômio associado ao valor A, onde A é a raiz do seu divisor. Então, o resto é o próprio P de A, onde A é a raiz do divisor. E esse teorema é extremamente amplo. Eu vou sair de linha para vocês observarem, fixarem a imagem, e depois eu vou apresentar outros aspectos essenciais desse teorema. Vamos lá, saindo de linha para fixar a imagem. Vamos lá, galera, vamos lá. Consequências do Teorema do Resto. Nós vimos que, na divisão de um polinômio p de x por uma expressão do primeiro grau, nós poderemos obter o resto diretamente através de P de A, onde A é a raiz do divisor. Agora, que consequências nós podemos tirar deste teorema tão extraordinário? Olhe bem, se eu disser a você que na divisão de P de x por x menos 3, o resto é 2, isso é equivalente a dizer o quê?
Qual é a raiz do divisor aqui, pessoal? Qual é a raiz do divisor? X menos 3 igual a 0, x igual a 3. Pessoal, o resto da divisão, de acordo com o teorema do resto, não é P de A, onde A é a raiz do divisor. Qual é a raiz do divisor aqui? 3. Dizer que, ao dividir P de x por x menos 3, o resto é 2, é equivalente a dizer que P de... Qual é a raiz do divisor aqui? 3. P de 3 é igual a 2, que é o próprio resto. Então, atenção! Ao dizer que P de x, quando dividido por x menos 3, deixa resto 2, é equivalente a dizer que P de 3, que é o resto, é igual a 2. Atenção que esse tipo de transição vai ser essencial para resolver alguns problemas. Agora, olha para cá. Atenção aqui. Se eu disser que na divisão de P de x, por x mais 1, o resto é 0. O que é que isso significa? Vá prestando atenção nas consequências. Qual é a raiz aqui do divisor? X mais 1 igual a 0, x igual a menos 1. Pessoal, o resto não é P de A, onde A é a raiz do divisor. O resto aqui não é P de menos 1, e esse resto não vale 0, então isso é o mesmo que dizer que P de menos 1 é 0. E isto é equivalente a dizer o quê? Vá olhando as consequências. Se um valor de x anula o polinômio, isso é o mesmo que dizer que ele é raiz ou zero do polinômio. Então, x igual a menos 1 é raiz de P de x. Quero repetir essa equivalência aqui, porque isso precisa estar na sua cabeça. E é uma equivalência. Vale num sentido e vale em outro. Então, atenção. O que significa dizer que menos 1 é raiz de um polinômio? Isso é o mesmo que dizer que P de menos 1 vale quanto? 0. Dizer que um número é raiz do polinômio é o mesmo que dizer que esse número anula o polinômio. Pessoal, dizer que P de menos 1 é 0 é o mesmo que dizer que na divisão de P de x por x menos 1 dá x mais 1. Que a divisão de P de x por x mais 1 é 0. Olha que coisa bacana. Se x igual a menos 1 é raiz de P de x, isso é o mesmo que dizer que o polinômio é divisível por x menos a raiz. Em outras palavras, ó, se P de x, ao dividir por x menos a, o resto é 0, de uma forma genérica, isso é equivalente a dizer que P de... Qual é a raiz divisor aqui? A. P de A é 0. Isto significa que x igual a é raiz de P de x. Olha que consequência bacana. Se x igual a é raiz de P de x, o polinômio é divisível por x menos a. Então, se eu lhe der uma raiz do polinômio, você pode dividir e abaixar o seu grau por x menos a raiz. Vou sair de cena agora para fixar essa tela que é fundamental. Pessoal, aqui a gente finaliza a nossa aula teórica sobre polinômios. Obrigado pela companhia e confiança de vocês e fiquem atentos à gravação de novas videoaulas do canal Matemática sob Medida.